A paz do Senhor, chegamos na nossa lição de número 5, a promessa de salvação. E o textuário da nossa lição está lá em João, capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aqui Jesus está falando sobre a vida eterna, a promessa de salvação e o fim da condenação para todo aquele que crê. Então Jesus começa assim, em verdade vos digo. É como se ele dissesse assim, presta atenção no que eu vou falar porque é muito importante. Aí Jesus deixa claro que quem ouve as palavras dele e crê no Pai, crê em Deus, tem a vida eterna. E esse crer aqui não é verbalizar. Porque se a gente perguntar para alguém, você crê em Deus? As pessoas vão dizer, creio sim. Mas esse crer aqui é ouvir com o coração aberto. É deixar a palavra entrar no coração e começar a praticar a palavra. Viver na prática da palavra. Viver em obediência à palavra. Viver numa entrega com a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, está escrito assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Isso significa que ouvir a pregação da palavra de Deus vai desencadear em nós uma fé verdadeira que vai nos levar a Cristo. Então, crer significa confiar e viver de acordo com o que está na palavra do Senhor. E daí já temos a vida eterna. Porque a vida eterna, ela não é uma promessa futura. A vida eterna, a gente começa a desfrutar dela a partir do momento que a gente crê e passa a andar com o Senhor. Porque toda pessoa que crê e ela passa a viver em conformidade com a palavra do Senhor, ela já está livre do pecado, livre da culpa, livre da condenação. Olha o que está escrito lá em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Por quê? Não anda mais segundo a carne, porque está liberto da lei do pecado. Então, quando Jesus afirma que aquele que crê passa da morte para a vida, ele está falando da morte espiritual. A morte espiritual é aquela vida em pecado, é aquela vida separada de Deus. E a salvação, ela nos tira dessa escuridão do pecado. Então lá em Colossenses 1:13 está escrito assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino de amor. Então, se nós cremos que temos essa vida eterna, nós estamos livres da condenação e vivemos uma vida nova com Cristo, uma vida nova com Deus. E esse é o chamado de Cristo para nós: ouvir, crer e viver plenamente na certeza da vida eterna. Então, que nós possamos ter um coração cheio de gratidão a Deus, e essa certeza, a certeza da vida eterna, ela nos dá força para enfrentar qualquer desafio que apareça na nossa vida. Glória a Deus. A verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, a promessa de salvação, ela inclui a vida eterna. Uma vida que começa aqui, mas se completa na eternidade com Deus. E essa certeza de vida eterna, ela nos dá poder para nos libertar do pecado. Lá em João 10:28 está escrito assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Então aqui é uma certeza de que a vida com Deus não vai ter fim. E viver com essa esperança é o que nos dá força e nos dá paz para enfrentar qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dificuldade, sofrimento. A certeza da vida eterna, ela nos dá força para enfrentar até a morte física, porque nós sabemos que não acaba aqui. Então a morte não pode nos vencer. Olha o que está escrito lá em 1 João 5:11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, uma promessa de salvação que garante vida eterna para todos que creem em Jesus e vivem em conformidade com a palavra do Senhor. Então nós não precisamos temer a morte, porque nós sabemos que a vida eterna com Deus, nós sabemos que existe uma vida eterna com Deus. Olha que está escrito lá em Apocalipse 21:3 e 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a promessa de salvação, ela inclui uma comunhão eterna com Deus. No céu, nós vamos estar livres todo esse tipo de dor, de sofrimento, e nós vamos passar uma eternidade junto com o Senhor, livre de pecado, livre de dor, livre de morte. Então essa é a esperança que vai nos fortalecendo, que vai nos dando força em meio às dificuldades, em meio às tristezas, e a gente vai podendo deixar tudo isso para trás e enfrentar o que nós vamos passar nessa vida, porque tudo que a gente passar aqui é temporário. A promessa de salvação, ela fortalece essa esperança em nós, ela nos incentiva a viver e
perseverar. E a leitura bíblica em classe está lá em João, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Nós vamos fazer essa leitura. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu não vou fazer o comentário dessa leitura, porque nós vamos estar falando sobre isso no decorrer da lição. Vamos direto para a nossa introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Então vamos lá. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando a gente tem um encontro real com o Senhor, nós conhecemos a salvação, nós viramos participantes dessa salvação. Então, daí começa, dá-se início, um processo de transformação na nossa vida, na nossa maneira de ser, no nosso caráter, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, nas nossas atitudes, e isso vai refletindo em nós a presença de Cristo. E esse reflexo de Cristo no nosso caráter, nas nossas atitudes, começa a ser vista pelas pessoas que estão à nossa volta, Então, a promessa de salvação é um chamado para a gente ser testemunhas da graça do Senhor na nossa vida. Essa mudança, essa transformação começa a ser visível. A partir de que nós conhecemos o Senhor, essa mudança precisa acontecer em nós e ela precisa estar visível para as outras pessoas. Então, toda pessoa que recebe a salvação em Cristo, ela tem uma chamada para compartilhar isso com todas as pessoas que estão à volta dela. Lá em Mateus 28, 19 e 20, está escrito assim, portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações. Então, nós podemos fazer isso tanto com palavras, como nós podemos fazer principalmente com demonstração. Demonstrar aquilo no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Essa transformação precisa estar evidente nas nossas atitudes diárias. E é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. O ponto 1 da nossa lição aqui, a promessa de salvação. Aqui tem 3 subtópicos e o primeiro deles, a maravilhosa salvação. Vamos fazer essa leitura. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica no Antigo Testamento em Números 21, de 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria de uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz 2 realidades. A primeira, a de quem crê não será condenado. E a segunda, quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todo aquele que crê no seu Filho. Lá em João 3,18, está escrito assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então esse versículo, ele é muito direto com relação à consequência da fé e da falta de fé em Jesus. Porque às vezes a gente acha que não tem consequência, tanto faz crer ou não crer. Tem pessoas que não acreditam que Jesus existe, tem pessoas que não acreditam que Jesus é filho de Deus, e tem pessoas que acham que isso, às vezes, a gente pensa que isso não tem consequência, que tanto faz a pessoa acreditar ou não acreditar, mas tem consequência. A palavra de Deus está dizendo que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E fé, o acreditar, não é palavra, é atitude. Quem acredita se entrega. Muita gente pode conhecer Jesus, dizer que acredita, respeitar os ensinamentos, respeitar o que está na palavra,
dizer que acredita na palavra, mas a verdadeira salvação está em praticar essa fé no dia a dia. Porque quando a gente crê verdadeiramente, nós somos transformados, libertos do pecado. Então, Cristo ele não morreu para tornar a gente pessoas boas, fazer de nós um monte de pessoas muito boas. Não. Jesus ele morreu para que nós tivéssemos vida espiritualmente, porque nós andávamos mortos. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos na vida de pecado, nós estamos mortos. A prática do pecado é morte espiritual, é afastamento de Deus. Lembra do primeiro casal? Lá no Éden, quando Deus disse assim, se vocês comerem, certamente morrerão. E a serpente disse, não, vocês não vão morrer. E na realidade, a consequência que teve não foi uma morte física, mas foi uma morte espiritual, porque a partir dali Deus nunca mais se relacionou com Adão. É exatamente isso. Quando nós estamos em pecado, vivendo na prática do pecado, na vida do pecado, nós não temos relacionamento com Deus. Essa é uma morte, essa é a morte espiritual, o afastamento de Deus. Olha lá, Romanos 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então a salvação, ela está disponível para todo mundo que crê, porque a incredulidade vai trazer consequência. Então a nossa oração deve ser para a gente viver uma fé viva, viver uma fé que nos afasta do pecado e que nos aproxima de Deus, viver uma fé que nos faz relacionar com Deus, acreditar ao ponto de se relacionar com Deus, abominar aquilo que Deus abomina, amar o que Deus ama e buscar cada dia mais o caráter de Cristo na nossa vida. Que eu e você, a gente possa refletir sobre a nossa fé e reafirmar a nossa confiança no Senhor Jesus todos os dias, buscando fazer a vontade de Deus na nossa vida. E vamos para o segundo ponto aqui, 2. A obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão e do poder do pecado e da condenação eterna. Vamos entender isso. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o nosso passado de pecado, ele perde o poder sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. O passado fica para trás, significa que a gente abandona as velhas práticas, deixa de fazer aquilo que desagradava a Deus e muda os nossos hábitos, os nossos costumes e começa a fazer aquilo que agrada a Deus, ao invés de fazer tudo que nos afasta de Deus. Então, é como se a gente vivesse numa cegueira e que a gente concordasse com tudo que a gente fazia. A gente achava normal que todas as práticas que a gente tinha, o costume de fazer ali, fossem coisas normais. E de repente, as escamas dos nossos olhos caem e a gente começa a perceber que tudo que a gente fazia tinha sido engano. Então, muitas vezes, precisa acontecer uma limpeza espiritual dentro de nós. Nós precisamos nos perdoar, nós precisamos perdoar o próximo. Muitos de nós vai ter que abandonar vícios, mentiras, outras práticas que prejudicavam a nossa caminhada com Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso significa que antes de Cristo nós estávamos escravos, nós éramos escravos da nossa condição de pecado e era incapaz de reconhecer isso. Mas agora o pecado não tem mais esse domínio em cima de nós, o pecado não nos domina mais. Nós precisamos reconhecer que pecamos, pedir perdão para Deus dos nossos pecados e não voltar mais às práticas dos nossos pecados, não voltar mais à prática daquilo que nos condenava e viver uma vida de liberdade. Lá em João 8,36 está escrito assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o propósito da nossa salvação é a gente ser liberto do pecado, é a gente viver uma vida de liberdade com Deus, poder servir o Senhor e ser transformado com o Senhor e viver cada dia mais parecidos com o Senhor, a imagem do Senhor. Voltar àquela essência que foi perdida lá no Éden. Então a nossa nova vida em Cristo tem como objetivo buscar a santidade, que é a separação do pecado. Lá em Gálatas 2,20 está escrito assim, já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa liberdade que Cristo oferece é para a gente viver em santidade, viver em comunhão com o Senhor. Que nós possamos lembrar todos os dias que Deus nos deu essa liberdade de escolha e caminhar com Cristo e caminhar sempre em novidade de vida. Não olhar para trás, não aceitar mais nenhum tipo de condenação e desfrutar
dessa liberdade agora, dessa nova vida com o Senhor. O terceiro subtópico da nossa lição, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então aqui, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é o maior ato de amor de Deus. Esse João 3,16 nós chamamos de texto áureo da Bíblia, porque tudo de maior a gente vai encontrar aqui nesse versículo. Porque Deus, o maior ser, amou o maior dom, o mundo de tal maneira, o maior gesto, que deu a maior entrega, o seu único filho, o maior bem, o mais precioso, para que todo aquele, a maior quantidade de pessoa que nele crê, a maior gratidão, não pereça, é a maior salvação, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior recompensa. Glória a Deus, que nós possamos ser gratos por tão gloriosa salvação, por tão glorioso presente que Deus nos deu. Deus deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, levando sobre si, o castigo que era nosso. Então, a cruz, ela é o centro da promessa de salvação. Foi através da cruz que os nossos pecados foram perdoados, foi através da morte do Senhor que a justiça de Deus foi feita. Então, Jesus pagou um preço completo para que a gente pudesse receber essa vida eterna. Nós precisamos confiar no sacrifício de Jesus, reconhecer que Ele é o único caminho. Jesus Cristo não é um caminho, Ele é o caminho, a verdade, não é uma das verdades. Jesus Cristo é a verdade e Ele é a vida. Só nele, só no Senhor nós vamos ter a vida eterna, só no Senhor nós vamos encontrar a vida eterna. Então não existe outros caminhos que levam à salvação, apenas no Senhor, apenas através do Senhor nós possamos viver uma vida de gratidão ao Senhor. E vamos para o segundo ponto da nossa lição aqui, a natureza da promessa de salvação. Aqui nós temos 3 subtópicos também, e o primeiro deles, a justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está claramente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecado é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, A justificação, ela é o ato de Deus perdoar os nossos pecados. Antes, nós estávamos debaixo de condenação, debaixo de culpa, mas agora nós somos declarados livres de qualquer culpa, livre de qualquer condenação por meio do sacrifício de Jesus. Lá em Romanos 5:1 está escrito assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação, ela nos dá a certeza de que nós não estamos mais debaixo de condenação. E com essa certeza, nós somos chamados para viver uma vida de gratidão a Deus. Nós precisamos levar a mensagem de salvação a todos quanto nós pudermos alcançar com essa mensagem. Lá em Romanos 3, 24, está escrito assim, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então assim, a justificação é como se fosse um ato judicial. Jesus vem, paga a conta, encerra a dívida e Deus passa a nos enxergar a partir dali como pessoas justas, através do sacrifício de Cristo, da morte do Senhor que pagou a conta. Então agora, nós somos justificados, vivemos pela graça, que não foi de graça, foi pago um preço alto por ela, mas nós estamos livres da culpa e da condenação. Então agora a gente pode chegar em Deus com confiança e na certeza de que Deus vai nos enxergar como filhos a partir do Senhor Jesus e a partir da vida que nós vamos levar, parecidas com a de Cristo, Nós precisamos viver uma vida de cristãos
que é cristão? Cristão é a cópia de Cristo. Nós precisamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E como é que nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor? Estando na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e praticando essa palavra cada dia. Então nós vamos ter o caráter de Cristo na nossa vida, que é o fruto do Espírito. E vamos para o nosso segundo subponto aqui, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Vamos entender isso aqui. O novo nascimento é uma transformação que acontece no nosso interior, ou no interior da pessoa que começa a andar com Cristo, que conhece a Cristo, né? Pessoa que entrega sua vida para Cristo. Então ela se torna uma nova criatura. É a transformação que o Espírito Santo faz dentro de nós. É uma palavra, é justamente isso, é a regeneração. Ela significa um novo começo, o novo nascimento, né? Lá em João 3,3, Jesus vai falar assim, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E em 2 Coríntios 5,17 está escrito aqui assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, ou que surgem coisas novas. Então é assim, quando acontece essa transformação dentro de nós, nós vamos deixar de viver em conformidade com os padrões do mundo. Nós vamos passar, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós somos capacitados para viver uma vida de acordo com Deus. Então, as nossas prioridades começam a mudar e nós passamos a buscar as coisas do alto, coisas diferentes. As coisas aqui do mundo, as coisas terrenas, deixam de ter valor pra gente e a gente começa a buscar coisas espirituais, coisas que o dinheiro não paga. Existe uma mudança de prioridade em nós. Então, o novo nascimento, a regeneração, é quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e o nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada, a nossa maneira de pensar é transformada. E quando a nossa maneira de pensar é transformada, todo o nosso interior começa a ser mudado. E quando o interior muda, o exterior recebe esse reflexo. Ele reflete, no nosso exterior. Lá em Tito 3,5 está escrito assim, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, alguém pode falar assim, quando a pessoa se converte ou quando ela vai para Cristo, existe uma lavagem cerebral. É mais ou menos isso. É esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É essa regeneração. Nós deixamos a vida velha para trás e começamos uma vida nova a partir de Cristo. Recebemos um novo coração, recebemos novos valores, passamos a amar a Deus, amar aquilo que Deus ama, abominar aquilo que Deus abomina, deixamos a nossa prática de pecado e passamos a viver uma vida em conformidade com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E isso pode causar uma estranheza nas pessoas. Então, o novo nascimento é o reflexo de Cristo no nosso caráter, a nossa mudança no dia a dia, a nossa nova maneira de se comportar, a nossa nova maneira de viver. É uma alegria, uma felicidade que não tem dinheiro no mundo que pague. Se você já experimentou, você sabe do que eu estou falando. E se você ainda não experimentou, te convido a experimentar, porque é maravilhoso. Glória a Deus. Terceiro subponto, santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração. Somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio de um relacionamento com Cristo. Esse processo acontecerá com o advento da nossa glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Então vamos lá. A santificação
é o crescimento espiritual. É um processo contínuo, onde o Espírito Santo ele vai capacitando, ele vai nos capacitando para nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então, assim, a justificação é um ato instantâneo. A santificação é gradual, ela é constante. A palavra santificar significa separar, consagrar. Então, é viver de forma separada do mundo, sair dos padrões do mundo, andar na contramão do mundo. Eu gosto desse termo, andar na contramão do mundo, sair de todas aquelas práticas e passar a ser uma nova criatura, como nós estávamos falando agorinha mesmo. Lá, em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E olha lá que está escrito em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, todos nós vamos passar por momentos de dificuldade, de adversidade, por provações, por ataques, batalhas espirituais, mas tudo isso tem um objetivo. Deus permite isso na nossa vida para nos moldar, para forjar o nosso caráter, para mudar o nosso caráter, para modificar a nossa essência. Então a santificação ela é um desafio diário para nós. É um desafio para nós se afastar do pecado, abandonar tudo aquilo que a gente fazia, renovar a nossa mente, mudar o nosso jeito de pensar. Aquilo que a gente pensava, a gente vai parar de pensar aquilo e pensar de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos deixar de ter, porque pensar todo mundo pensa, né? Então, assim, nós vamos deixar de ter aqueles pensamentos e vamos pensar com propósito. Não vamos pensar tudo aquilo que vem na nossa mente para pensar. É pensar o que nós estamos pensando e, a partir dali, refutar. Isso eu não posso pensar mais. A partir daqui, esse pensamento não faz parte mais de mim. Então, a gente tem consciência do que nós estamos pensando. Não temos mais uma mente livre, aberta, que pensa qualquer coisa, que vem qualquer coisa na nossa mente para pensar. Não, nós vamos pensar com propósito. Eu vou ler aqui, em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então nós é que vamos comandar a nossa maneira de pensar. Nós vamos dirigir os nossos pensamentos. Então nós só vamos pensar naquilo que edifica. Por quê? Porque o nosso pensamento é para a glória de Deus. Então a santificação ela é a marca do nosso crescimento espiritual. É a marca da nossa obediência a Deus. Cada vitória que a gente vai ter sobre o pecado, cada pequena vitória que a gente vai tendo sobre o pecado, a nossa comunhão com Deus vai se fortalecendo. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais forte a gente fica para refutar o pecado, mais forte a gente fica para abominar o pecado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do pecado, mais a gente vive em obediência, mais nós vamos dando lado para o Espírito Santo moldar o nosso caráter. E é através da santificação que vai chegar a glorificação. A glorificação é o estágio final da salvação. Quando então nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Vamos estar livre de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação. Não vamos mais precisar lutar contra o pecado, né? Lá em Filipenses 3:20 e 21 está escrito assim, a nossa cidadania está no céu. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo de sua glória. Então, a glorificação é o último estágio, o último nível da salvação, né? É quando a gente finalmente vai chegar na perfeição. Então, que nós possamos perseverar, viver uma vida de santidade, viver uma vida de santificação, um relacionamento com o Senhor, porque é só através do relacionamento com o Senhor que nós vamos conseguir viver essa vida, essa caminhada, né, de santidade, de santificação, aumentar a nossa fé, lembrando que a gente vai ter um futuro glorioso com o Senhor, que nós possamos nos apegar a isso e perseverar na nossa caminhada com Deus. E vamos partir aqui para o nosso final da nossa lição, aqui o nosso último ponto, nosso terceiro ponto dessa lição. É promessa e perseverança na salvação. Também temos 3 subpontos aqui, e o primeiro deles, a base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumadora no Calvário. Deus nos escolheu. Isso significa que nós fomos chamados com um propósito específico.
A partir do momento que nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer parte desse propósito, a nossa identidade, ela não é mais definida por nós mesmos. Quem vai definir a nossa identidade a partir dali é Cristo. Quando nós nos permitimos ser moldados pelo Senhor, nós entregamos, nas mãos do Senhor para que Ele realize o propósito dele na nossa vida. Então, a nossa identidade passa a ser definida por Deus. Então, Deus nos escolheu porque Ele é bom, não é porque nós somos bons, Então, Deus nos escolheu porque Ele é bom e não porque nós somos bons. Lá em 1 Pedro 2,9 está escrito assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então Deus nos chamou para ter uma relação de intimidade com Ele, de amor. Deus nos chamou como filhos, Deus nos recebeu como filho. Então isso para nós é um privilégio nós podemos chamar Deus de Pai. É isso que eu chamo de andar na contramão do mundo. Nós não podemos ter as mesmas atitudes que o mundo tem. Nós precisamos viver num padrão mais elevado. Nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte da família real, nós fazemos parte do povo que vai morar no céu. Então nós não podemos ser igual a todo mundo, até porque nós não somos todo mundo. Lá em Romanos 8,15 está escrito assim, porque não recebestes um espírito de escravidão, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. E Ele pagou com o próprio sangue, Ele nos resgatou para Deus. Então nós precisamos ser restaurados para Deus. A cruz vai nos libertar do pecado e vai mostrar aí o tamanho do valor que nós temos aos olhos de Deus. Porque Deus entregou o Filho dele, Deus entregou o seu único Filho pelo nosso resgate. Nós não podemos nos comportar como qualquer pessoa. Nós precisamos rejeitar de fato o pecado e viver uma vida de gratidão a Deus. Em Colossenses 1:13 está escrito assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, de seu amor, a quem temos redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então nós fomos chamados com o propósito de viver para refletir a glória de Deus em nós. Nós somos chamados para ser diferente. E eu gosto de falar que nós somos chamados para ser vitrine do mundo, para as nossas atitudes impactar o mundo, para não deixarmos ser impactados pelas atitudes do mundo, para nós não agirmos de acordo com as atitudes do mundo, nós não agirmos de acordo com os padrões do mundo, mas para sermos exemplo para o mundo, exemplo de conduta, exemplo de moral. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos adotados por Deus. Deus nos redimiu, Ele revelou em nós o propósito dele, o propósito em Cristo. Então nós precisamos viver uma vida consciente disso, nós precisamos ter consciência dessa verdade e ter um coração grato, ter um coração temente a Deus, ter um coração grato, buscar de fato refletir a glória de Deus na nossa vida e cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Deus nos abençoe e que nós possamos refletir a glória do Senhor na nossa vida, em cada atitude nossa, em todos os lugares por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, independente das pessoas com quem nós estivermos perto, nós possamos refletir a glória de Deus na nossa vida e na vida dessas pessoas. Nós possamos levar Deus através das nossas atitudes. Vamos para o segundo subponto aqui, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa de salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la, e também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravo das práticas do pecado, que é a apostasia moral. E isso denominamos de apostasia, que implica na rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Então vamos lá, falar de algo bem perigoso, A apostasia é quando uma pessoa ela decide por conta própria romper o relacionamento dela com Deus, voltar para as velhas práticas, para os velhos hábitos, E geralmente isso começa com pequenas negligências na vida espiritual. Lá em Mateus 26:41 está escrito assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E em 1 Timóteo 4:1 está escrito assim, alguns apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. O que a gente mais vê hoje é falso ensino, filosofia contrária à palavra de Deus. E isso é porta aberta para o afastamento da verdade. E nós precisamos estar atentos
para tudo aquilo que a gente vai ouvir, para tudo que a gente vai comer, né? Porque tudo aquilo que a gente ouve entra dentro de nós. Então nós precisamos examinar isso. Ver o que a gente está ouvindo, o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, o que a gente está colocando para dentro de nós. Examinar o nosso pensamento, porque é fácil a gente permitir que as influências do mundo comecem a moldar a nossa fé, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de acreditar. Aí às vezes a gente, ao invés de ouvir uma palavra de Deus, você para assistir uma programação, algo que vai falar tudo contra ou tudo contrário aquilo que nós acreditamos, aquilo que está escrito na palavra. E o inimigo não está de brincadeira. Ele, de fato, luta para levar a gente a desacreditar de tudo aquilo que está na palavra de Deus. Mostra filosofia, coisas tão convincentes. Lembra da primeira mulher, da Eva, que a serpente planta um engano na cabeça dela? Joga ela contra Deus? O que foi que Deus falou? E aí ela fala assim: Deus falou que nós não podemos nem tocar na árvore para a gente não comer, que nós não podemos comer, nós não podemos nem tocar. E a serpente fala assim: não tem nada disso não. E ela fala assim: mas Deus falou que nós vamos morrer. Não, morre nada. Imagina. Então essas são as falsas doutrinas que tem hoje. Essas são as falsas filosofias que tem hoje. Imagina, Deus é amor. Então eles olham para um atributo de Deus e esquece os demais atributos de Deus. Então é muito fácil a pessoa se enganar com aquilo, porque parece convincente. Assim como a serpente conseguiu enganar a mulher num argumento convincente, essas filosofias estão tudo hoje para nos convencer, para tentar enganar. Então se a gente precisa, por isso, essa é a razão que nós precisamos ter a palavra dentro de nós. Não vai longe também. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele jogou a palavra para tentar enganar Jesus, para tentar fazer Jesus desacreditar. Usou a palavra de forma distorcida para fazer Jesus cair na dele. E se Jesus não conhecesse a palavra? E quando nós não conhecemos a palavra? Jesus combateu a falsa palavra de Satanás com a própria palavra, com a palavra de verdade. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ter certeza da palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra todo dia, porque senão o engano vem e muda a nossa maneira de pensar. E aí o coração começa a ficar insensível à voz de Deus, a pessoa começa a não ter mais aquela sensibilidade à presença de Deus e nem vai percebendo. Lá em Hebreus 3,13 tem uma advertência com relação ao engano do pecado que vai endurecendo o coração aos poucos. Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, dependendo da maneira com que é falado, a pessoa passa a duvidar. Se ela realmente não conhecia a palavra, ela passa a duvidar. Então começa a perder o compromisso com a igreja, começa a perder o compromisso de orar, já não sente mais vontade de orar, começa a se afastar, vai começando a enfraquecer a fé. Lá em Hebreus 10:25 está escrito assim, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Por quê? Porque a comunhão fortalece a nossa fé. Então, quando a gente está na igreja, a gente começa a ouvir, quando a gente está no meio do povo de Deus, quando a gente está ouvindo o ensino da palavra do Senhor, quando a gente está no meio do povo de Deus, as pessoas vão nos fortalecendo. Se tem alguma dúvida, nós vamos tirando a dúvida um do outro e a comunhão é fortalecida. É importante nós ter uma vida de oração. É muito importante para fortalecer a nossa fé cristã. É muito importante a gente ter uma disciplina espiritual. Oração, jejum, palavra. É muito importante a gente ter capricho com a nossa vida espiritual. Ter capricho de mastigar a palavra, comer todo dia, se alimentar da palavra todo dia. A Bíblia, ela nos aconselha a examinar cada um a si mesmo. Ela nos aconselha a nos examinar. Por que isso? Porque às vezes a pessoa nos conhece, mas não sabe o que está dentro de nós, não sabe o que está passando na nossa cabeça. Então a palavra de Deus, ela diz para nós, cada um examinar a si mesmo. Por quê? Porque só nós conhecemos o que está dentro de nós, só nós conhecemos o que está nos nossos pensamentos, só nós conhecemos as nossas emoções. Então nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque o que vai mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa atitude é a palavra de Deus. O que vai rejeitar a prática do pecado é a palavra de Deus. Quando a gente conhece a verdade, a gente rejeita a mentira. Quando a gente conhece a verdade, quando você ouve algo que está fora do que está na palavra, você já rejeita imediatamente. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus,
praticar a palavra de Deus para a gente se manter firme no caminho da fé. Nós precisamos dar prioridade para o estudo da palavra de Deus. Precisamos dar prioridade para uma vida de vigilância. Precisamos dar prioridade para uma vida de oração. A apostasia individual, ela é um risco muito real e muito presente na vida de todo crente. Nós vivemos num tempo desafiador. E, irmãos, olha, uma vez apostatado da fé, as chances de voltar são quase nulas. Por quê? Porque o coração endurece, acontece uma cauterização, a visão fica cauterizada, a pessoa fica cega, é irreconciliável. A palavra é essa, irreconciliável. Por isso que nós precisamos nos mantermos vigilantes, rejeitar os falsos ensinos, buscar uma vida de oração, buscar uma vida de comunhão, buscar uma vida de consagração, para a gente poder estar fortalecido, cada dia mais fortalecido e permanecer firme na fé. Para rejeitar esses falsos ensinos, nós precisamos de fato conhecer a verdade. Nós só vamos conhecer a verdade através da leitura da palavra do Senhor, através do ensino da palavra do Senhor, através da busca do conhecimento no Senhor. Então, que o Senhor nos guarde, nos proteja, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração e que nós possamos permanecer firme até a volta do Senhor, que nós possamos permanecer firme na nossa caminhada de fé e perseverar. A palavra é perseverar e que Deus nos ajude. Vamos partir para o final aqui. Ponto 3, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Vamos lá. A salvação não depende da nossa força, ela depende da fidelidade de Deus. Então, Jesus garante que uma vez que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nada pode arrancar de nós essa certeza de salvação. Se nós estivermos com a nossa vida pautada nos ensinamentos do Senhor, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nada pode arrancar a salvação da nossa vida. Nós somos falhos, nós temos dificuldade, nós temos falhas, inúmeras falhas. Nós ainda pecamos, embora não sejamos praticantes do pecado, nós ainda pecamos. Nós ainda falhamos muito, mas a palavra de Deus diz que nada vai nos separar do amor de Deus. E se nós estivermos firmes no Senhor, ainda que a gente caia, nós vamos nos levantar. Mesmo existindo falha em nós, se nós estivermos em conformidade com a palavra do Senhor, nada vai nos tirar a certeza de salvação. A certeza de salvação, ela não vai nos isentar de passar por dificuldade, de passar por adversidade, de passar por, muitas vezes, doenças. Essa certeza de salvação, muitas vezes, nós vamos passar por tribulações, por dúvidas, mas nós precisamos estar firmes. Lembrar que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E isso vai nos dar paz para enfrentar qualquer desafio. A nossa salvação, ela não depende do nosso esforço. Ela depende do poder de Deus. E é por isso que nós precisamos estar cada vez mais próximos de Deus. Lá em Romanos 8:38 está escrito assim, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então essa certeza nos permite viver sem medo, coração voltado para Deus. Lá em João 5:24 está escrito assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então essa é a certeza de salvação, que nos dá uma licença para viver uma vida longe do pecado, uma vida de transformação, de gratidão, de santidade, uma vida de separação dos padrão mundano, uma vida de perdão, uma vida de busca de relacionamento com Deus, onde nós vamos desejar estar mais perto de Deus, nós vamos desejar um relacionamento mais profundo com Deus, nós vamos desejar conhecer a Deus intimamente. Lá em Filipenses 1:6 está escrito assim, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então essa é uma promessa de segurança, a segurança da nossa salvação
essa certeza de salvação. Ela vai nos permitir caminhar com coragem, com paz, manter a nossa fé. Então que nós possamos lembrar cada dia mais que nós estamos seguros na mão de Deus e que nada vai poder nos separar do amor de Deus. Essa segurança nós precisamos levar para a nossa vida, levar na nossa vida diária, que o Senhor começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai completar. Que eu e você possa viver uma vida de gratidão por essa tão gloriosa salvação que o Senhor nos deu, que nós possamos ter gratidão ao que levou nós termos essa salvação, que foi a morte do Senhor Jesus na cruz. E assim nós chegamos ao fim da nossa aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e foi um prazer imenso servir. Se você sentiu no seu coração de mandar essa aula para alguém, compartilhar com alguém, faça isso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço e até a semana que vem.